Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou fazer algo inusitado. Eu não gosto muito das questões do Enem. Eu sou um professor um tanto quanto tradicionalista. Eu vejo com uma certa crítica as questões do Enem, que elas não, de fato, elas não proporcionam uma igualdade de competitividade com aqueles alunos que estudam em escolas públicas. Eu dei aula em escolas públicas e sei a realidade dos alunos de escola pública. Normalmente o professor não consegue dar aula na escola pública, haja vista que a maioria dos alunos de escola pública, a grande maioria, que infelizmente não tem aquela vocação para estudar e não tem aquele comprometimento com estudar, vão para a escola para serem alunos, o que é muito diferente de ser estudante. Ser estudante é aquele que estuda, é aquele que pega o conteúdo, chega em casa e vai estudar. Além do mais, na sala de aula é impossível um professor dar uma aula de matemática, que é uma matéria que uma grande maioria encontra uma série de dificuldades básicas de modo satisfatório. Por quê? Porque o barulho é ensurdecedor. Muitas das vezes o professor tem que ficar quase que 50% da aula controlando alunos adolescentes dentro da sala de aula, que não querem nada. Então, eu sou um crítico em relação às provas do Enem, que elas não são inclusivas, muito pelo contrário, elas excluem muito mais do que são inclusivas. E eu sou a favor de uma escola pública com melhores condições, para você dar condições para o aluno chegar numa faculdade com um nível de conhecimento sem precisar enfrentar grandes barreiras no primeiro ano da faculdade. Bom, mas isso é um questionamento meu que eu gostaria de externar para vocês aqui, e vocês podem deixar nos comentários se vocês concordam ou não. Veja esta questão que caiu no Enem de 2015, essa questão é a questão 155 da prova azul. 155 da prova azul, do Enem de 2015. Veja, olha a questão, que ela não é complexa. No entanto, o nosso aluno sai do ensino médio praticamente sem conseguir interpretar um texto. São os chamados analfabetos funcionais. Infelizmente, isso é uma realidade, pessoal. Eu trabalhei por muito tempo em escola pública, dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino médio e sei verdadeiramente como que funciona a escola pública, que aceita, que é aquela escola, abre aspas, inclusiva, na qual você tem que medir o aluno pelo menor potencial. Aquele aluno que tem menor base, aquela é a média da turma. Você não pode superar a média daquele aluno que é abaixo da média, porque você reprova a maioria dos alunos. É uma realidade muito cruel, muito brutal, que o Brasil precisa superar, que é a questão da educação. Mas isso é um papo que pode ser falado em várias situações aí vividas. Eu tenho experiência disso, como eu disse. Vamos à interpretação do problema, e já convido a você, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aqui postados. Se você não me conhece, eu sou o professor Márcio, e nessa videoaula
nós vamos resolver essa questão que caiu no Enem de 2015, questão 155, prova azul, que diz o seguinte: uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio, e aí eu borrei um pouquinho aqui, de raio 2 km. Então, olha só, o raio dessa circunferência que será dessa antena, o raio de cobertura dela é de 2 km, tá? Que é a mesma dessa aqui, ó, que ele deixou claro isso. Esse raio de 2 km, tá? Isso foi uma informação do problema. 2 km, raio de cobertura, né? 2 km, cujas as circunferências se tangenciam. Elas se tangenciam nesse ponto O, ok? Ponto O, como mostra a figura. Olha o texto. Eu, sinceramente, uma prova dessa aqui, para você interpretar esse problema, por mais fácil que ele seja, e você fica com raiva porque ele é muito fácil, e aí aquele aluno que estuda em cursinho, que se prepara, ele vai passar para medicina, cara, ele vai passar para qualquer outra universidade federal que ele quiser. Em contrapartida, o aluno do ensino médio e fundamental lá, que está lá na escola pública, que recebe uma educação deficitária por conta dos governantes, fica à margem de uma prova do Enem como essa, que não é uma prova difícil, mas que é uma mais interpretativa do que necessariamente tem um grau de dificuldade enorme. Então veja, continuando o raciocínio, o ponto O indica a posição da nova antena. Então, peraí, a próxima antena, a antena a ser substituída, ela vai ser colocada aqui e ela vai ter uma área de abrangência que está tracejada. Olha a pergunta capciosa. Vamos ao que interessa, ó. Cuja circunferência tangencia externamente, está tangenciando externamente os dois círculos que representam as antenas 1 e 2, né? Bom, externamente as circunferências de áreas de coberturas menores. Então, lógico, essa área aqui é cobertura menor, né? Essas duas áreas aqui têm uma cobertura menor do que essa área tracejada. Olha a pergunta capciosa. Eu acho, né? Deixa nos comentários aí se vocês não acham. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada. Olha aqui, ó, foi ampliada. Ele não quer a área da antena nova. Ele quer a área comparada com a área que era coberta anteriormente por duas antenas, pela antena 1 e antena 2. Então você tem que, veja que o raio da antena 1 e o raio da antena 2, o raio de cobertura, eles são iguais. Então basta você achar uma área desse círculo, e aí a gente vai fazer aqui, ó, o raio 1 é igual ao raio 2. Ok? Então a área 1 também será igual à área 2. Isso significa que a gente vai somar as duas áreas e vai saber o total de cobertura dessas duas áreas da antena, daquela antena que será, das duas antenas que serão substituídas. Então veja, deixe nos comentários se vocês acham que uma questão dessa aqui, ela não tem um grau de complexidade. Entretanto, para os nossos alunos do ensino médio, que saem da escola pública, eles não são capazes de interpretar isso aqui. Por experiência própria eu posso dizer isso. Tá? Até porque a prova são 80 questões.
Imagine, olha a interpretação. Então vamos lá. Aqui a gente está batendo papo. É lógico que a gente não está fazendo a prova do Enem aqui. A gente está conversando sobre uma questão. Então veja, eu vou achar a área 1. A área 1 é π vezes o R1 ao quadrado. Então a área 1 é igual a 2 ao quadrado vezes π. A área 1 é igual à área 2, que é igual a 2 π quilômetros. Se a área 1 é igual à área 2, a área 1 mais a área 2 me dá quanto de cobertura das duas antenas? Me dá 4 π, aqui eu esqueci de colocar o quadrado, quilômetros. Nem mudança de unidade essa questão ofereceu. Veja, a chance de um aluno errar essa questão é enorme, pelo tempo que ele vai levar para fazer 80 questões. Tem que ser um aluno treineiro, um aluno que está sempre fazendo questões de matemática e fazendo questões direcionadas do Enem. Então vamos lá. Ele quer saber qual enquanto foi ampliado, eu sei que, vamos ver aqui, aqui dá 8, né, pessoal? 2 ao quadrado é 4. 4 então aqui vai dar 8, né? 8 π quilômetros quadrados. Essa é a área que as duas antenas juntas, elas atingem uma região, aquela região ali de 8 quilômetros quadrados. Ela vai ser substituída por uma outra antena cujo centro está no O e tangencia esses dois círculos de região que era antes coberto pelas duas antenas. Já deu para perceber que o raio da antena que vai ser substituída, que vai substituir essas duas outras, o raio dela é 4 quilômetros. Porque daqui até aqui é 2. Daqui até aqui, olha o raio da nossa circunferência que substituirá as duas outras. Aqui também tem 2 quilômetros. Esse é o raio, concorda comigo ou não? Então, a circunferência que será, a antena que será substituída, ela vai ter uma cobertura, e aí eu vou colocar a área da antena que será substituída, ela vai cobrir o quê? Π vezes R ao quadrado. Então, a antena que vai substituir vai ser o quê? O R ali agora é 4, né? 4 ao quadrado vezes π. Olha a pergunta capciosa. A área da antena que substituirá as duas outras é de 16 π quilômetros quadrados. Veja, olha a maldade desta prova. Tem 8 quilômetros para o cara errar. Tem 16 quilômetros para o cara errar. 8 quilômetros eu não acredito que seja para o cara errar, mas 16 sim, para o cara errar, certo? Enfim, o que você tem que pensar agora? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber em quanto vai passar a área de cobertura das outras duas antenas. Basta você fazer o quê? A área que eu quero encontrar, né? Que é a ampliada, né? A área ampliada será 16 π
menos 8π. A área que foi ampliada é de 8π quilômetros quadrados. Gostaria que vocês deixassem no comentário se vocês concordam com essa resposta. Não vi o gabarito, se vocês concordam com essa resposta ou não. Então a área que vai ser ampliada é a letra A, 8 quilômetros quadrados. Tínhamos uma cobertura de 8 quilômetros, aumentamos o raio para 4, essa cobertura passou a ser 16, então ela foi aumentada em 8 quilômetros, 8π quilômetros quadrados. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, deixe o seu comentário a respeito do que eu disse aqui e até a próxima videoaula. Uma questão um pouco trabalhosa, eu acredito, para a interpretação. Até a próxima videoaula, pessoal.